Amigos, irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. Estaremos tratando hoje de um tema bastante atual, acerca de Lilith, da teoria de Lilith. Quem é a primeira esposa de Adão? Eva ou Lilith? Como conciliar esses ambos relatos? Estaremos tratando sobre isso nesse vídeo. Então, já não esqueça, já vá deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Bora pro vídeo. Sabemos que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre a criação da humanidade, como surgiu, o início. E quando nós observamos no livro de Gênesis, que quer dizer começo, início, nós vemos que a palavra do Senhor diz que no princípio, Deus, ele cria o homem e a mulher do pó da terra, Gênesis capítulo de número 1. Porém, um segundo relato tem surgido principalmente na metade do século XX, que é uma ideia de que Eva não teria sido a primeira esposa de Adão, e sim uma tradicional mulher chamada Lilith. Mas será que o texto bíblico dá base para isso? Qual é a base teológica e histórica que eles utilizam? Nós estaremos tratando isso. A teoria fala que Deus, ele criou Adão e Lilith, ambos do pó da terra. Mas com o passar do tempo, Lilith, ela recusava ser inferior ao homem. Então, nós vemos que a teoria fala que ela não aceitava receber ordem de Adão. Como o nosso irmão Cláudio já falou, não é a tradição, ela está contida em um documento tardio do 7º século depois de Cristo, o alfabeto de Benzira, um documento judaico, e que nesse documento diria de que Lilith, ela não aceitou ser subjugada pelo homem. Tem uma parte desse documento que diz, inclusive, que ela se recusou a ter relações íntimas com seu marido inferiormente. A partir desse ponto, ela chegou para Deus e disse: não é justo, eu quero ter as mesmas condições que Adão. Porém, ela acaba fugindo para o deserto e vai habitar nas partes do Mar Vermelho. Nós vemos que a tradição fala que ela pecou em falar o nome de Deus completo, onde a palavra do Senhor diz que é um dos mandamentos: não falarás o nome do teu Deus em vão. E assim ela peca contra Deus, ela quebra todo o projeto de Deus e foge para as partes do Mar Vermelho, como foi falado pelo nosso irmão Marcos, e ali ela se casa com um demônio, e ali ela começa agora a fazer a sua família e ser a mãe de todos os demônios. A tradição conta que ela, como o nosso irmão Cláudio falou, ela se casa com Samael, um demônio. Neste mesmo documento também narra que depois, posteriormente, Deus faz Eva para Adão, para suprir a necessidade que Adão sentira de Lilith. E é interessante notar que a tradição também conta que Lilith, por vingança, ela se transforma, ela se personifica numa serpente, e o relato de Gênesis capítulo 3 não seria Satanás, seria Lilith. Mas será que temos base bíblica e teológica para isso? Nós iremos analisar essa teoria à base das Escrituras Sagradas. A teoria toma por base Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, onde as Escrituras diz que Deus, ele fala e diz: fariei uma ajudadora idônea, adequada para o homem, para Adão. Uma ajudadora adequada, idônea, então quer dizer que houve uma que não foi adequada para o homem. Então é aí que ele toma a ideia de dizer que esta mulher, que logo no princípio não foi adequada para o homem, foi a tal Lilith. Então nós vemos que para entender isso é necessário ler o contexto da história. Porque Deus disse ajudadora adequada para o homem? Porque Deus estava falando da criação no modo geral. Então ele estava falando também dos animais. Todos os animais tinham seus pares. Deus, ele cria Adão e manda Adão colocar o nome de todos os animais. E no momento em que Deus observa para o homem, que Deus olha para o homem, vê que o homem estava sem o seu par. Então é por isso que Deus diz ajudadora idônea, adequada. Não mostrando que teve já uma mulher que não foi adequada, mas sim que não havia nenhum outro ser humano que fosse idônea para Adão. Outro também texto que utilizam é Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, em que diz Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E também em Gênesis capítulo 2, como nosso irmão Cláudio falou, Gênesis 2, 18, em que aparecem dois relatos distintos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus cria. Em Gênesis capítulo 2, ele cria novamente. Então dá a entender de que no capítulo 1,
Deus criou uma mulher e no capítulo 2 Deus criou outra mulher, distinta da primeira de Gênesis capítulo 1. Portanto, segundo eles, nós formularíamos esta base. Porém, não é assim. Nós precisamos analisar a compostura do livro do Gênesis. Nós sabemos que o livro do Gênesis, ele apresenta uma visão panorâmica, mas depois ele sintetiza, ele se aprofunda, se nós formos ver o relato da criação. No capítulo 1, Deus cria tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansa. No capítulo 2, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai destacar cada passo da criação. E nós precisamos entender essa compostura gramatical para não cometermos um erro exegético, um erro de interpretação. Então, no capítulo de número 1, Deus cria o homem e a mulher. No capítulo de número 2, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele aponta passo a passo da criação de Gênesis 1, 26 e 27. Ou seja, é apenas uma compostura gramatical. E comparando essa compostura gramatical, nós veremos que não é um relato distinto um do outro, não. Mas que apenas forma uma consoante, cada um especificando o que está escrito no capítulo anterior. Não, deixa eu falar primeiro. Aí não é opressão do... Vai. É interessante também saber que o nome Lilith, sim, aparece na Bíblia Sagrada. Em Isaías, capítulo em Isaías capítulo 34 e o versículo 14 fala que ali Lilith encontrarão descanso. Mas nas versões atuais o nome Lilith foi mudada para espíritos ou então corujas noturnas. Por que ele faz isso? Porque no original não está Lilith, mas Liliths no plural, mostrando que não é uma pessoa específica, mas sim um grupo. Então nós vemos que o que Isaías está querendo dizer com isso? Isaías, se nós parar para observar, ele em nenhum momento está fazendo referência a uma pessoa e principalmente a uma mulher. Ele está falando como algo assombroso, porque ele fala espíritos imundos, porque ele está falando de lugares desolados. E é por isso que ele fala Liliths, ou seja, coisas abomináveis, espíritos imundos, fantasma, ali encontrarão repouso. E não Lilith, mostrando que é uma mulher ou como sendo a primeira mulher de Adão. Outro ponto também da teoria ou do documento do alfabeto Benzira que relata é que a serpente que havia tentado Eva em Gênesis no capítulo 3 não era Satanás, e sim Lilith, por motivo de inveja. Por isso nós vamos olhar para a Bíblia, nós não conseguiremos encontrar base para defender essa hipótese. No Apocalipse, o livro da Revelação do Novo Testamento, no capítulo 12, o verso 9, e no capítulo 20, o verso 2, um dos cognomes dados para Satanás é a antiga serpente. Não tem como, biblicamente falando, conciliarmos essa teoria com as sagradas letras, com as sagradas escrituras. Não. A Bíblia declara cabalmente de que aquela serpente era Satanás personificado. O que não é novidade, de acordo com 1 Coríntios capítulo 10, no versículo número 14. É primeira? Não. De acordo com 2 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 14, Satanás transfigura-se até em anjo de luz, porque ele não se transfiguraria em uma serpente para tentar Eva e por sua vez persuadir Adão e ambos pecarem e o pecado reinar no mundo. Também para quebrar já direto esse conceito, essa teoria, é importante saber de uma coisa que talvez você não saiba. Essa história de Lilith sendo a primeira mulher de Adão foi encontrado, assim como já foi falado, no alfabeto de Benzira. E você sabe em que ano esse alfabeto foi escrito? Bom, muito depois de Cristo, no ano 700 depois de Cristo. Ou seja, quando essa teoria foi escrita, muitos homens, muitas heresias também vinham se levantando. Então querer pegar um texto que foi escrito recentemente para querer contradizer a história cabalmente da criação de Deus, da criação do homem e da mulher, é algo que não tem fundamento bíblico. E nós não encontramos nenhum versículo na Bíblia, nenhum texto, nenhuma base, nenhuma referência para falar que Adão teve uma mulher antes de Eva. Nós sabemos também que a história de Lilith ela foi lembrada no século XX, tardio, 2 séculos atrás, pela onda do feminismo, não é? Para se basear em Lilith, para guerrear pelas causas do movimento feminista. Nós não podemos pegar um documento que foi, como nosso irmão Cláudio falou, recente, e queremos tentar conciliá-lo com as Sagradas Escrituras, dizendo que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Não, essa teoria não tem fundamento bíblico e, portanto, deve ser descartada. Muitos até perguntam, por que tiraram a história de Lilith da Bíblia Sagrada? Como se ela existisse na Bíblia Sagrada. A questão é a seguinte:
A história de Lilith nunca foi tirada da Bíblia Sagrada. A questão é, ela nunca foi adicionada na Bíblia Sagrada. Essa teoria nunca existiu nos escritos sagrados. E nas escrituras mais antigas que as pessoas acham, isso já foi edições, isso já foi correções que o homem foram fazendo. E Paulo alega muito, mandando que Timóteo se livrasse das fábulas judaicas e de pessoas que quisessem contradizer os princípios de Deus. Ele também declara em Tito, capítulo 1, versículo 14, o seguinte: não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ou seja, uma das preocupações do apóstolo Paulo, tanto para o seu jovem pastor Tito, tanto para o jovem Timóteo, era a preocupação de não dar ouvido a fábulas judaicas. E querendo ou não, o alfabeto de Benzira é um documento judaico tardio do 7º século depois de Cristo. Então, vamos ficar com o conselho das Sagradas Escrituras. O que é mais difícil para você acreditar? Na Bíblia Sagrada ou em uma teoria que vem de um livro que não tem nem base e você não sabe nem quem é o escritor? Bom, é melhor você ficar com a Bíblia Sagrada, onde está a base de tudo, da criação, meio e fim. Ficamos com a Bíblia Sagrada porque ela é a palavra de Deus inspirada. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Já agradecemos pela sua colaboração, agradecemos por você ter chegado aqui. Já pedimos encarecidamente que você dê o seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo que estaremos postando. O nosso Instagram está aparecendo aqui embaixo, que você possa estar nos seguindo, também o Instagram da produção e também o Instagram do canal Testemunho Bíblico, que você possa estar seguindo para estar conferindo os nossos conteúdos. Não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos, tanto via WhatsApp, Instagram, Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.